Então, para finalizar essa parte do sistema endócrino, nós vamos falar um pouquinho sobre os hormônios reprodutivos. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre alguns hormônios da hipófise, porque são eles que estão, digamos, relacionados ou comandando a ação dos hormônios das gônadas, que são produzidos pelas gônadas. Então, nós vamos falar, de modo geral, aí um pouco sobre os hormônios reprodutivos. Então, os principais hormônios estão diretamente relacionados com efeitos, então, relacionados com produção de gametas, características sexuais, são produzidos, então, pelas gônadas. Então, no caso dos homens, os testículos, das mulheres, os ovários. Lembre que esses órgãos são órgãos que produzem os gametas, que fazem as gametogêneses. Então, os testículos promovem, então, a espermatogênese. No caso dos ovários, a ovogênese, ovulogênese. Lembrando que na mulher, a parte da produção de gametas, ela já começa lá durante o desenvolvimento embrionário, e quando ela está, então, digamos, adulta, né, madura sexualmente, ela vai apenas, digamos, fazer o acabamento daqueles ovócitos, né, que ficaram em stand-by desde quando ela, né, antes dela nascer. Então, é isso que nós vamos visualizar na sequência. Então, alguns hormônios reprodutivos que nós já tínhamos citado, mas que a gente vai ver o efeito deles agora. Então, vindos lá da adenohipófise, o hormônio folículo estimulante, que é um hormônio trópico, né, que vai agir aqui, então, nas gônadas. O hormônio luteinizante, que é o LH, também vai agir sobre as gônadas. Nós já tínhamos falado da prolactina, que é um hormônio da adenohipófise, que age sobre as glândulas mamárias. E a ocitocina, que vem da neurohipófise, que é aquele hormônio lá hipotalâmico, do hipotálamo, que vai agir, então, sobre a musculatura lisa das mamas e também do útero. E, especificamente, vamos falar, então, sobre os estrógenos e progesterona, que são produzidos pelos ovários, e da testosterona, que é produzida, então, pelos testículos nos machos. Primeiro, pensando, então, no organismo masculino. Aqueles hormônios que vêm, então, da adenohipófise, por isso eles são gonadotrópicos ou gonadotróficos, esses dois aqui, porque eles são produzidos lá na glândula hipófise, mas eles vão agir sobre os testículos, no caso dos homens. Então, FSH, o nome ajuda, folículo estimulante. Então, ele vai estimular o quê? A produção dos próprios espermatozoides. Então, lá dentro dos testículos, nós temos as células germinativas, que vão, então, se modificar e, por um processo de espermatogênese, vão produzir os espermatozoides. Então, isso começa, né, após a maturidade sexual, mais ou menos lá depois dos 10, 13 anos, no caso dos meninos. Tá? O LH, que é o luteinizante, nos homens, no sexo masculino, é ele que estimula células intersticiais que estão entre os túbulos seminíferos aqui, no caso, as células de Leydig, elas estão sinalizadas aqui, né, no interstício aqui, células de Leydig, que vão, então, liberar o hormônio, que é a testosterona. Tá? Então, FSH para a produção de espermatozoides, o LH para liberar um outro hormônio, que é a testosterona. A testosterona em si, que é um andrógeno, porque está no homem, no masculino, ela é produzida em quantidade pequenininha também nas fêmeas, mas ela é predominante aqui nos machos, e ela vai, então, ser secretada por aquelas células de Leydig, que eu acabei de mostrar ali atrás, que eu falei, que vem, então, sob efeito do LH. Tá? Está entre os túbulos seminíferos, os testículos. Essa testosterona reforça a ação do próprio FSH, que a gente já falou, que é para fazer espermatogênese, e também, se o menino ainda está em desenvolvimento, estimula o desenvolvimento dos órgãos sexuais em si. Então, toda a parte que representa os órgãos sexuais masculinos, eles vão ser estimulados o seu desenvolvimento pela testosterona. E também aquelas características sexuais que são secundárias. Então, primária seria toda a parte dos órgãos reprodutivos em si, que é o pênis, canal deferente, próstata e vesícula seminal, são as glândulas acessórias, e também características que são secundárias, que aparecem depois nos meninos, que é o caso da barba, do bigode. Se fosse lá nos outros animais, seria, né, por exemplo, a juba do leão, a preguiça do galo, enfim, as características sexuais que diferenciam o macho da fêmea. Tá? Então, andrógeno, testosterona, acentua o efeito, então, do FSH, e tem esses outros efeitos aí secundários também. Então, aqui mostrando, né, o LH e o FSH agindo, vindo lá da adenohipófise, sob efeito de hipotálamo, agindo, então, dentro lá dos testículos, para promover isso que eu falei, estimular as células de Leydig a produzir testosterona, e aqui os efeitos que se tem. Então, primários,
que seriam então as estruturas reprodutivas em si, espermatogênese. Também o que pode diferenciar, além de barba, bigode, seria então um aumento de musculatura, e o próprio comportamento, né, que é diferenciado entre machos e fêmeas. Nas mulheres, os efeitos, então, o FSH, folículo estimulante, como eu falei, ele vai ajudar no processo de produção e depois de amadurecimento dos óvulos ou dos ovócitos. Lembrando, então, que no caso da mulher, vai ser especialmente o desenvolvimento do folículo, já que o ovócito já está prontinho lá dentro. Quando a menina nasce, ela já tem o número certinho, né, desses ovócitos que fica guardadinho aí nos folículos. Isso aqui é um corte do ovário. Então, o que o FSH vai fazer é estimular o amadurecimento desse folículo. Lá no homem, ele estimula a produção de espermatozoides. No caso das fêmeas, é o amadurecimento desse folículo. O LH, que vem lá da hipófise, que a gente tinha falado, vai ajudar a fazer ou promover o crescimento desse folículo. Tá? Um promove o crescimento e o outro ajuda a amadurecer. E no final do processo, quando estiver pronto esse folículo lá, ele vai ajudar a romper, a liberar o folículo aqui, né, o óvulo do folículo. Então, aqui ocorre a ovulação, é subefeito do LH. Lembra que eu falei lá atrás, que era um dos exemplos de feedback positivo, que é quando ele está quase rompendo, ele fala, não, acentua o sinal aí, manda até romper o folículo e libera o óvulo. Então, é efeito do LH aqui, ele é aumentado nesse momento. Depois, o que acontece? Então, o folículo rompido libera o ovócito já maduro. Isso está acontecendo, então, aqui dentro aqui está o ovário. Percebe que ocorre o rompimento. E esse ovócito maduro vai para a tuba uterina. Aí, nós temos duas possibilidades. Esse ovócito ser fecundado, se houver uma gestação, ou ele ser eliminado por aí mesmo, se não houver fecundação. Tá? Então, isso acontece na sequência. Agora, esse folículo aqui que foi rompido, depois que sair o ovócito daqui, vejo que ele é transformado numa estrutura amarelada aqui, que a gente chama de corpo lúteo, ou corpo amarelo. Ele vai se tornar uma glândula temporária. Então, era um folículo com ovócito. Quando ele rompeu, esse folículo rompido, vazio, agora se transforma numa glândula chamada corpo lúteo amarelo, que vai produzir um outro hormônio. Então, por um tempo, durante o ciclo reprodutivo. Nós vamos já falar desse corpo lúteo amarelo. Tá? Que, então, ele se transforma em corpo lúteo amarelo sob efeito do LH também, além de promover a liberação do óvulo, que sai do ovário e vai para a tuba uterina. Então, é nesse ponto aqui da tuba uterina que pode ou não ocorrer a fertilização desse óvulo. Vamos falar, então, um pouquinho mais sobre esses hormônios que são especificamente produzidos agora pelos ovários na mulher. Então, são os estrógenos, especialmente, então, o estrogênio, e a progesterona, que eles chamam de hormônio da gravidez, porque ela é mantida se houver fertilização do óvulo. Tá? Então, vai aumentar os níveis desse estrógeno, no momento em que o FSH está aumentado para fazer, né, aquele amadurecimento do folículo, então o estrógeno também aumenta, sob efeito do FSH, até, né, liberar aquele ovócito. E enquanto isso está acontecendo no ovário, que é aquele, né, amadurecimento, crescimento dos folículos, lá no útero, que está aqui do ladinho, que está o ovário, o útero aqui do lado, essa parte interna do útero, ela vai sendo preparada para receber o embrião, caso ocorra a fertilização do ovócito. Tá? Então, enquanto o folículo vai amadurecendo aqui, ao mesmo tempo já vai preparando a casinha aqui, que é o entumecimento, um aumento, uma proliferação dessa camada interna do útero, que é o endométrio. Tá? Então, esse é um efeito especialmente do estrógeno, que é o hormônio feminino. Tá? Então, essas duas coisas. Então, tanto do ovário quanto do útero. No útero, então, como eu falei, ele vai aumentar, então, essa parede interna. Mas também o estrógeno ajuda em que momento? Em que situações? As características, tanto primárias, quando a menina estava em desenvolvimento ainda lá, né, vai dizer, vai ser menina por quê? Porque tem bastante estrógeno, desenvolvimento do útero, do ovário, da vagina, todas as características primárias que definem que é sexo feminino. E também as características sexuais secundárias, as mamas, a própria regulação aqui do ciclo menstrual, né, então tudo isso é definido especialmente pela presença dos estrógenos. Assim como nós falamos que a testosterona faz isso lá no corpo, no organismo masculino. Tranquilo? Então, estrógenos
E aqui parece complicado, mas se vocês olharem com carinho, a gente consegue ver o efeito desses 3 hormônios que eu já citei, mais o efeito aqui da progesterona. Isso acontecendo tanto dentro do ovário, quanto o que está acontecendo dentro lá na parede do útero, tá? Então, olha só, ovário mostrando o que acontece ao mesmo tempo na parede do útero. Então, observe aqui, ó, picos de LH, que vem lá da hipófise. Percebe que tem momentos do ciclo que ele está bem alta, assim como o FSH, tem momentos que ele está mais em alta. O estrógeno e a progesterona. Veja que a progesterona é um hormônio que aparece secundariamente, na sequência, né? Então, quando esses outros já estão com sua quantidade diminuída, aumenta aqui o nível de progesterona. Em que situações isso acontece? Lembra que é depois que o folículo liberou o ovócito maduro, aquele folículo se transformou em corpo lúteo. É ele que produz a progesterona. Por isso que ela está em alta nesse momento do ciclo. E é ela que faz com que o útero fique mais espessado. Tranquilo? E com isso nós temos um ciclo inteiro, que é o nosso ciclo menstrual, que normalmente tem 28 dias. Então a gente conta do primeiro dia em que ocorre, né, a liberação, a menstruação, e vai seguindo até o momento seguinte, quando fecha o ciclo. Então, geralmente dura mais ou menos 28 dias. Então, esse momento aqui é em que ocorre, digamos, a liberação, descama, né, essa parede interna do útero, no caso, quando não ocorre fertilização do ovócito, não há gestação, isso aqui, depois desse momento, vai baixar o nível de progesterona, percebe? Que aqui no início do novo ciclo, não tem mais muita progesterona, né? Então está no mínimo ali. Então é esse momento aqui, o início do ciclo, é quando não tem progesteronação e ocorre então essa descamação aqui da parede interna do útero, que é o ciclo menstrual. Tranquilo? E aí segue. Então, mais ou menos no meio do ciclo, se eu contar aqui o primeiro dia da menstruação até o final, quando inicia o próximo ciclo menstrual, mais ou menos no meio do ciclo, então lá pelo 14º dia, é que ocorre a ovulação, que é aquele rompimento do folículo. Então, mais ou menos aí no meio do ciclo. Então, quando é que a mulher está fértil, digamos que ela pode engravidar? Próximo a essa data aqui, porque pode ocorrer algum probleminha de liberar um pouquinho antes, um pouquinho depois, o óvulo ele fica até 2 dias viável lá na tuba uterina, e os espermatozoides, eles ficam viáveis por 3 dias, então tem que fazer mais ou menos a conta aí, se uma pessoa não quer engravidar, ou se ela quer engravidar, ela tem que ter mais ou menos essa noção aí, né, que é próximo a esse período aqui, o 14º dia, não o dia 14, né, o 14º do início do período menstrual, é que vai ocorrer então o rompimento e a liberação do ovócito para a tuba uterina. Então, havendo fertilização, essa fase lútea, que é aquele momento em que a progesterona está em alta e a parede interna está aumentada, ela vai permanecer até o final da gestação. Caso não ocorra fertilização, esse ovócito ele vai ser desintegrado, lá na tuba mesmo, e volta, então, começa tudo novos ciclos, volta, né, os níveis baixarem desse hormônio, aumentar os demais, e recria, então, um novo ciclo. Certo? Então, essa é a ideia. Então, reforçando aqui, progesterona, que é o hormônio da gravidez, secretado por aquele folículo que se transformou numa glândula, que é o corpo lúteo amarelo, tá? E ela começa, digamos, a aumentar o seu teor quando baixa, então, os níveis de FSH, dá para ver lá pelo gráfico. Ela vai estimular, como eu falei, a secreção lá da parede interna do útero endométrio, né? E vai preparar para a implantação do ovo fertilizado, caso isso aconteça. Se não houver fertilização, então a mulher não engravidar, o corpo lúteo vai degenerar, então isso vai desaparecer, vai se desintegrar, com isso baixa os níveis de progesterona e a parede interna do útero descama. Por quê? Porque a progesterona não está mais presente. E aí ocorre a menstruação. Então, a gente não esqueça, ovulação é dentro do ovário, a fertilização usual é dentro da tuba uterina. E depois, se houver fertilização, esse embriãozinho em formação vai se deslocando, vai sendo empurrado para dentro do útero e ele vai se instalar, se implementar nesse endométrio aqui, que vai estar preparado para ele, caso isso aconteça. Então, se não houver, por exemplo, quando baixar os níveis de estrogênio, que é aquele outro hormônio que estava ajudando a preparar o folículo, a emagrecer o folículo, quando baixar a progesterona, e ainda existem outros hormônios, outros sinalizadores que é inibina,
aí vai acontecer a liberação novamente do FSH-LH lá pela hipófise e começa de novo, tudo de novo, novo ciclo. Tá? Então, lembrando aqui, o resuminho, FSH-LH que vem lá da adenopófise, age então sobre os ovários, produz outros hormônios, no caso a progesterona, do próprio estrógeno produzido pelo ovário, que age então nos outros tecidos. Tá? Então, basicamente em cima dessa ideia. Vamos considerar a possibilidade do ovo fertilizado. Né? Então, ocorreu lá na tuba uterina a fertilização daquele ovo-óvulo e ele foi, então, para dentro do útero materno. Ele se implementou aqui e está em desenvolvimento. Então, aqui já seria o início de uma nova vida. Então, vamos ver que outros hormônios possíveis estão relacionados nesse momento. Tá? Então, o endométrio, que é aquela parede interna do útero, vai permanecer aumentada para receber, então, esse embriãozinho. O corpo lúteo continua lá em forma de glândula, isso. E quando esse embrião se implementar na parede uterina, ele vai fazer aqui uma conexão como se fosse um velcro. Lembra da formação da placenta, que vem em parte do embrião, lembra do córeo, alantoide, tudo isso. Então, vai formar uma conexão entre o filhote e a mãe. Então, o endométrio conectado ao embrião pela placenta. Então, todas as trocas de nutrientes, de gases, de substâncias vai ocorrer, então, por essa conexão aqui. E ocorre pela própria placenta a produzir um outro hormônio, que é a gonadotrofina coriônica, que tem o mesmo efeito do LH. Porque lembra que foi o LH que transformou o folículo rompido em corpo lúteo para poder produzir progesterona? Então, a gonadotrofina assume o comando agora. Então, agora quem manda já é praticamente o embrião, porque é a placenta que assume esse papel do LH. Então, enquanto isso, a hipófise não vai mais produzir LH. Ela vai obedecer ordens aqui do embrião novo. Está se desenvolvendo ali. Ah, então, essa gonadotrofina coriônica faz com que o corpo lúteo, aquela glândula aqui, continue funcional, e com isso inibe, né? Melhor, ele vai manter aquela progesterona, então, em alta para poder manter, então, esse endométrio espessado e o embriãozinho aqui dentro. Tá? Tranquilo? Então, o FSH-LH, lá da hipófise, só vão ser secretados novamente depois que não tiver mais o papel da placenta aqui. Tranquilo? Então, a placenta assume o papel da hipófise, nesse caso aí, até o final da gestação. Então, só para mostrar, então, o finalzinho do processo, que nós chamamos de cordão umbilical, e tudo isso é a placenta, que é aquela conexão entre o filhote e a mãe, que é com o endométrio. Tá? Até o finalzinho, quando o bebê nasce, aí muda. Nós já tínhamos falado, né, desses hormônios, só para lembrar que já que estão relacionados com gestação, né, que nós temos aí a preparação também, enquanto ela está gestando já, das mamas, então prolactina e também o lactogênio placentário, então a placenta também libera substâncias aqui sinalizadoras, vão preparando as glândulas mamárias para depois amamentar o filhote. Tá? E enquanto ele não está mamando ainda, a progesterona está mantendo o leitinho lá sem ser produzido enquanto isso. Tá? Então, esses aqui estão já agindo, mas eles estão sendo, digamos, segura aí, porque tem a progesterona mantendo a gravidez sem liberar o leite ainda. Certo? Aí, no momento em que o filhote nasce, que ele vai ser estimulado para mamar, tem então a produção do leite pela prolactina, que veio da adenopófise, e, como a gente tinha falado lá, a ejeção, a liberação do leite pela ocitocina, que vem lá da neurohipófise, que é uma extensão do hipotálamo. Tá? Tem outros hormônios também chamados de prostaglandinas, embora o nome lembra próstata, ele foi identificado lá, mas ele tem outras ações também, ajuda a estimular contrações também, né? Se essas contrações a musculatura lisa. Tá? Então, basicamente isso, para liberar então o leite, e lógico que o efeito, né, o estímulo principal é a presença do filhote, dos lábios, né, fazendo a sucção nos mamilos. Viu? E aqui é uma tabelinha também feinha, mas lá é um resuminho desses principais hormônios, a estrógeno, a progesterona, a testosterona, a ocitocina e a prolactina. Então é tudo o que a gente falou, mas aqui está de uma forma resumidinha, caso vocês precisem dar mais uma lida ainda. Tranquilo? Gente, com isso a gente finaliza os hormônios reprodutivos. Aqui essa tabela está bem resumida, mas ela separa os hormônios aqui, lista os hormônios, pelos seus efeitos fisiológicos, percebe? Não por glândulas.
Então, se vocês conseguirem dar uma boa lida nisso aí, depois pensar em conjunto naqueles hormônios, lembrando que são de glândulas diferentes, mas que têm os mesmos efeitos, fica mais fácil. Olha só, então, efeitos fisiológicos, o que os hormônios desempenham no nosso corpo. Então, se eu pensar em todos aqueles que estão relacionados com metabolismo e desenvolvimento, eu vou lembrar daqueles que nós listamos lá, os glicocorticoides, que é o cortisol, adrenalina e noradrenalina, que aqui estão como epinefrina, norepinefrina, os da tireoide 3T4, a insulina, o glucagon e o GH. Todos eles estão relacionados com glicose, com metabolismo de glicose, com crescimento, proliferação celular, de alguma forma, metabolismo, crescimento. Todos estão relacionados com regulação de água, de íons, de sais, certo? Aqui, ó, o ADH, que tem a ver com a água, retenção de água. Mineralocorticoides, aldosterona, que tem a ver com retenção de sódio. O PAN, que é lá do átrio cardíaco, que é antagônico a esses dois, que faz parar, né, a ação do ADH e da aldosterona. E os dois que regulam cálcio, da paratireoide, a PTH e a calcitonina. Então, calcitonina guarda cálcio no osso, PTH vai lá e tira se precisar. Então, são antagônicos. E aqui acabamos de falar, então, dos hormônios reprodutivos. FSH-LH, que vem lá da adipófise, testosterona, que é produzida pelos testículos, estrogênio e progesterona pelo ovário, e aqueles que são assumidos, então, pela placenta, gonadotrofina coriônica, e aqueles que vieram lá também, então, da hipófise, da neurohipófise, ocitocina, e da adenipófise prolactina. Gente, eu sei que esse assunto é bem pesadinho, não consegui pensar em nada muito mais fácil para tentar tornar essa aula mais agradável, mas espero que vocês consigam dar uma boa olhada, pense depois, né, nesses efeitos em conjunto aqui, metabólicos, que ficam, acho que, um pouco mais fáceis. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, certo? Então, não deixem para depois. Então, conosco é o assunto da próxima semana. Até logo.